irmãos, hoje nós vamos prosseguir verificando as imagens, principalmente as imagens paulinas sobre a igreja, né? Quando possível, faremos algumas conexões com outras imagens que também aparecem aí ao longo das escrituras. Percebemos na semana passada uma imagem que é muito própria, né, do Antigo Testamento, de Israel, mas vai chegar um momento que nós vamos tratar do tema Israel e Igreja, e talvez aí a gente fale um pouco mais. Hoje, a imagem que nós vamos utilizar, como eu já postei lá para os irmãos, é a imagem do corpo, a igreja como corpo de Cristo, certo? Então, deixa eu aumentar aqui a tela, pronto, né? Deixa eu só verificar aqui se a gravação está acontecendo. Está acontecendo. Vamos lá. Então, a natureza da igreja, hoje a nossa aula número 4, na última aula vimos a imagem bíblica de povo de Deus aplicada à igreja, né? A igreja vista como povo. Hoje vamos ver outra imagem, a imagem da igreja como corpo de Cristo. Essa analogia, essa imagem da igreja como corpo, é considerada por muitos teólogos sendo a mais completa. Então, é muito difícil a gente falar em igreja sem pensar na ideia de corpo, né? Nessa figura que o apóstolo Paulo aplicou, e ela é uma figura sensacional, que nos permite uma amplitude muito grande de reflexões. Dá para fazer uma série de mensagens, sermões, reflexões sobre o que significa a igreja como corpo, a gente pensar como um corpo. Esses dias eu encontrei em um livro que tratava não exatamente de igreja, mas tratava seria algo mais para empresa, tá? Seria algo mais para uma instituição não religiosa, né? E estava usando a mesma linguagem de Paulo, de pensar uma instituição como se fosse um corpo, né? Então, essa é uma linguagem muito rica. Se a gente pensar, quando nós falamos em corporação, né? Corporação, nós temos aí a figura do corpo, né? A ideia do corpo. Mas nós temos os textos bíblicos que ampliam essa imagem de corpo para a igreja. Apesar de ser uma das imagens mais completas para o que significa a igreja, nós vamos perceber que ela não é a totalidade das imagens, né? Existem outras imagens para a igreja que amplia o significado do que é a igreja, né? Como eu já falei na semana passada, tem muitas coisas na Bíblia que não estão definidas, estão apenas ditas, mas não definidas como um conceito, né? E muitas vezes a Bíblia vai aplicar, os escritores vão aplicar algumas metáforas, alguns símbolos, para que a gente comece a conceber a ideia do que é de fato, né? Em Jesus, sobre o reino de Deus, é uma coisa ainda mais ampla, né? Se a gente fosse um dia fazer um estudo sobre reino de Deus e pensar só no que Jesus disse como metáfora para o reino de Deus, daria muitas aulas, né? A grande parte das parábolas de Jesus, não todas, mas grande parte, ele dizia, o reino de Deus é semelhante. E aí ele conta uma parábola. Mas a gente nunca vai encontrar Jesus elaborando um conceito, né, teológico de reino de Deus. Mas as metáforas nos ajudam a refletir, né? Então, essa imagem enfatiza que a igreja é o locus. Eu estou lendo aqui onde está verdinho agora. Locus. O que significa a palavra locus? Não é uma palavra, é uma expressão latina que significa o lugar específico, tá? Então, a igreja é o locus da atividade de Cristo. O que significa isso, né? Que as atividades de Jesus hoje acontecem por meio da igreja. Então, aonde que Deus atua na humanidade, né? Onde que Cristo atua na humanidade nos dias de hoje? É por meio da igreja. Não significa a igreja institucional, mas significa, nesse caso, o corpo de Cristo, os seguidores de Cristo, tá bom? Então é muito mais amplo do que pensar assim, então você está dizendo que Deus só age
dentro de uma instituição, né, nós já vimos, já passamos disso, né, que igreja é mais do que instituição. As instituições se formaram depois que a igreja já existia, né? Não é curioso, né? Geralmente, o primeiro existe uma instituição, né? Aí, mas aqui no caso nós temos a igreja formada e a instituição vem depois. Então, esse conjunto de seguidores de Cristo é que criaram instituições distintas. Mas a igreja, como o corpo de Cristo, os seguidores de Cristo, é o meio pelo qual Cristo está presente hoje na Terra, né? Então, Jesus está aqui por meio de mim e de você. Tínhamos um pastor no seminário, o pastor José Faustino, que ele usava algumas expressões muito interessantes sobre isso. Ele dizia que Deus quer ver pelos seus olhos, falar pela sua boca, ouvir pelos seus ouvidos e tocar com suas mãos, né? Ou seja, a manifestação de Deus aqui na Terra, nos dias de hoje, na maioria das vezes, é por meio da igreja, de pessoas, né? Então, quando nós paramos para falar do amor de Deus, Deus está falando pela nossa boca. Quando nós ouvimos o lamento de alguém, damos conselho para essa pessoa e a amparamos, Deus está consolando essa pessoa por nosso meio, né? Não que eu descreia de manifestações extraordinárias que podem acontecer, né? A Bíblia conta que Cristo encontrou Paulo no caminho de Damasco, não foi isso, né? Então ali não tinha nenhum pregador, Jesus apareceu no caminho de Damasco para Paulo. Só que o Jesus que aparece para Paulo não é o Jesus que explica para Paulo o que ele tinha que fazer. Quem vai explicar para Paulo o que ele tinha que fazer foi um discípulo, né? Então, quem vai orientar a vida de Paulo, quem vai orar por Paulo, vai ser um discípulo, Ananias. Inclusive, vai ficar com medo no primeiro momento, mas ele vai lá falar com Paulo. Então, é por meio das pessoas, né? E aqui nós temos uma coisa interessante, essa comparação, eu me lembrei também da minha época do seminário, porque é parecido também com algo que o nosso professor lá dizia, né? Ó, Cristo, né, a igreja é o locus da atividade de Cristo no presente, assim como era o seu corpo físico durante o ministério terreno. Como que Jesus agia aqui na Terra? Por meio de um corpo físico, não é? Então, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, que partiu a ceia, que pregou o Sermão da Montanha, é um Jesus físico, de carne e osso, né? Que sentia fome, por isso que sentia sede, por isso que ele pede para a mulher samaritana, dá-me de beber. E os discípulos haviam ido buscar comida. Então era um Jesus físico, estava aqui na Terra, carne e osso. Hoje, nós não temos uma visão de um Jesus físico, mas a manifestação de Jesus na Terra ainda é física, por meio da igreja. A igreja formada não pelas paredes, mas pelas pessoas, né? Então, Jesus se manifesta hoje por meio da igreja. Então, ainda é um corpo físico, que é a igreja, só eu e você, né? Somos nós. Antes, Cristo estava externo, agora está internamente. Isso daqui, esse aqui dentro da caixa, tá, desse quadrinho que eu montei, não é do texto do teólogo, tá? Eu que acrescentei, me lembrando do seminário. O pastor Faustino falava muito disso também. Cristo, na sua vida terrena, no seu ministério terreno, ele estava externo, ou seja, ele estava fora das pessoas. Depois da sua morte e ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, agora Cristo está interno. Então, Cristo estava externo, andando com os discípulos, né? Agora, pós-ressurreição, Cristo está interno, dentro dos discípulos, por meio do Espírito Santo. Por isso que nós hoje falamos da vida que Cristo dá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, as pessoas sem Jesus não estão vivas? É claro que estão vivas, né? Mas agora nós temos a vida de Cristo internalizada na nossa vida, por meio do Espírito Santo. Aqui temos um texto sensacional de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que Paulo ele fala o seguinte, olha que bonito, hein? Meus filhos, por quem de novo
sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Olha que linguagem sensacional. Eu falei que amanhã é Dia das Mães, né? As irmãs aqui que já foram mães, e mesmo os irmãos que são pais, o milagre do nascimento é um dos mais incríveis da vida. Um dos maiores milagres que eu entendo da vida não são os milagres, não está entre os milagres sobrenaturais. Eu acredito nos milagres sobrenaturais, mas o milagre do nascimento eu acho incrível. Uma vida nascer dentro de outra vida não é algo sensacional? Dentro de uma vida surge outra mente, outro coração, outro cérebro, outra pessoa se forma dentro de uma pessoa. Isso é fantástico, é incrível. O milagre do nascimento, o milagre da formação de uma criança é um negócio maravilhoso, maravilhoso. E aqui, eu estou dizendo isso porque você tem uma vida nascendo dentro de outra vida, não é isso? Então, mamães aí, mulheres que já foram mães, sabem o que eu estou falando melhor do que eu, né? Então, hoje, olha o seu filho que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Olha para o seu filho. Um dia ele esteve dentro de você. Uma vida pequenininha surgiu dentro de você e se formou dentro de você. E Paulo está dizendo que, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vocês. É como se Jesus fosse esse nem recém-nascido, né? Esse feto. É como se Jesus fosse esse embrião, esse feto, que vai crescendo dentro da pessoa. Né? Então, Jesus está dentro de nós. A linguagem metafórica aqui é essa, né? E não é só uma metáfora, espiritualmente isso é uma verdade. Jesus sendo formado dentro de nós. Jesus existe dentro de nós, sendo formado dentro de nós. Paulo vai usar de novo uma linguagem muito interessante aqui em Gálatas, agora no capítulo 2, versículo 20. Então, os dois textos são de Gálatas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, então, não é que Paulo dizia, eu anulei a minha mente, eu não sou mais ninguém. Ele ainda tem vida, né? Esse viver que agora tenho na carne, eu tenho na carne uma vida. Mas essa vida que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aqui o ponto que eu quero pegar é, Cristo vive em mim. Dá uma olhada aí agora as pessoas que aparecem aí na projeção. Eu estou vendo a Maria de Lourdes, estou vendo o Jailton e estou vendo a Silvia, né? Quando eu compartilho, aqui diminui as imagens, eu só consigo ver 4 telas, tá? A minha e de mais 3, tá bom? Então, qual que é a ideia? Eu estou vendo a Maria de Lourdes, mas dentro da Maria de Lourdes está Cristo. Cristo vive nela. Eu estou vendo o Jailton, mas Jesus vive nele. Eu estou vendo a Silvia, mas Jesus vive na Silvia. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe, mas Jesus habita em nós. Isso é maravilhoso, né? Aí nós temos outros textos aqui de Paulo, mas eu já vou passando. Esse daqui é bonito demais. Eu ia pular esse, mas esse é um dos textos que eu acho mais bonitos da Bíblia. Esse texto aqui eu acho um dos mais incríveis das Escrituras, que é 2 Coríntios 4, 10 e 11. O verso 10 diz assim, ó, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. A vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui ele está falando da manifestação, né, que é como se fosse perceptível. Jesus vive na igreja, mas será que está sendo manifesto? Será que está sendo visível? Paulo está falando para que a sua vida se manifeste no nosso corpo, na nossa carne. Né? Então, lembra quando nós falamos do Apocalipse, que havia uma imagem gnóstica que dizia que a carne, que tudo que é material era ruim,
e só era bom o que era espiritual, veja que as Escrituras não compactuam com isso, né? Porque a Escritura está dizendo que mesmo o corpo nosso que é mortal, ele manifesta a vida, que é a vida de Jesus, né? Então, quando você se torna uma pessoa, como eu disse, que escuta aquele que precisa, que fala uma boa palavra de transformação de vidas, quando você é uma pessoa que tem um toque de amor, um abraço de perdão, de afeto, então no seu corpo mortal se manifesta a vida de Cristo. Isso é lindo demais, né? Saber que o seu corpo, o nosso corpo, pode manifestar a vida de Jesus. Existe uma ênfase no Novo Testamento de que quem habita no crente é o Espírito Santo, né? Só que, na verdade, esta verdade ela vale para toda a Trindade, tá? Nós temos descrições, principalmente em João, que diz que tanto o Pai quanto o Filho vêm morar naquele que nele crê, né? Nós temos aqui o texto de João 17, né? Jesus diz, ó Pai, em mim, aqui, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus está falando que o Pai estava em Cristo, Cristo estava no Pai, mas que eles sejam em nós. Nós estamos conectados, ligados no Pai e no Filho, né? E Jesus disse ainda que nessa unidade, essa unidade aqui no contexto de João 17 o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E agora os discípulos estariam unidos entre si, e esses discípulos unidos entre si estariam unidos em Cristo, e Cristo está unido no Pai. E Jesus disse que essa unidade levaria à salvação de muitas pessoas, para que o mundo conheça que tu me enviastes, como também amaste a mim, né? O mundo toma conhecimento do amor de Cristo, percebendo a unidade do corpo de Cristo. João 14, 20, também o 20, aqui é só 23, deixa eu tirar esse 20 aqui, só o 23, né? Então, João 14, 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Jesus disse que ele estaria em nós e nós em Jesus. E o verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, no plural, viremos, Jesus e o Pai, e viremos para ele e faremos nele morada, Na próxima aula, nós vamos falar da igreja como templo do Espírito Santo. Então, somos templos do Espírito Santo. Esse conceito ele é mais falado, né? Só que Jesus também disse que ele e o Pai viria para fazer morada em nós, né? Agora eu quero pensar o que significa dizer que a igreja é corpo de Cristo, tá? Qual que é o significado dessa metáfora, dessa expressão, dessa verdade espiritual, né? É uma metáfora porque usa uma linguagem física, né, do corpo humano em si. Você vai ver que no texto de Paulo ele vai falar de olho, nariz, boca, mão, pé. Ele fala do corpo físico em si e ele aplica a metáfora à igreja, tá? Então, não deixa de ser uma metáfora, uma figura, mas é uma verdade espiritual. Primeira coisa que nós temos que pensar, o que significa dizer que a igreja é o corpo de Cristo? Essa verdade, ela é universal e local. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar. A igreja como corpo de Cristo é tanto a igreja na totalidade, quanto é cada partícula da igreja, no sentido de cada comunidade em si, tá bom? Então, a imagem é usada na Bíblia com respeito à igreja universal, quanto às congregações locais. Então, existe texto bíblico que diz que aquela igreja, Igreja Batista de Nova Jerusalém, no Tatuapé, vocês são o corpo de Cristo. Como é dito, a igreja de Deus na terra é o corpo de Cristo. Então, é uma verdade para a comunidade. A comunidade é o corpo de Cristo. Tanto a comunidade pode ser numa concentração pequena de pessoas, quanto a gente pode estar pensando na sua totalidade. Tá? Então, a imagem é usada tanto no sentido universal quanto local. Em Efésios 1, 22 e 23, temos a primeira referência, que seria uma referência universal.
também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse quem sujeita aqui é Deus, tá? O texto lá, eu não coloquei o parágrafo todo, é um parágrafo longo. Se não me engano, é o maior parágrafo da Bíblia. Está em 1 Coríntios, tá? Então, também sujeitou todas as coisas. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, para que Jesus seja cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, que é o seu corpo. Não é interessante? Diz que Deus deu Jesus para a igreja e o deu à igreja. Mas quem que é a igreja? É o seu corpo. Então, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Nesse texto, Paulo não está pensando na igreja em Éfeso, né? Paulo não está pensando na igreja local, em uma igreja apenas em uma comunidade específica, tá? Esse contexto aqui de Efésios capítulo 1, Paulo está pensando na igreja como um todo, a igreja como um todo. Então, nesse texto, a igreja como um todo é chamado de corpo de Cristo. Mas temos agora 1 Coríntios 12, 27. A declaração de Paulo aqui, ela já tem um segundo sentido. Ele usa a designação para uma igreja local. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós vamos ler de novo esse texto lá no final da aula, tá? Mas vocês são o corpo de Cristo. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está tratando de problemas específicos da igreja de Coríntios. É o capítulo que ele fala dos dons espirituais. Ele está falando de situações específicas. E no meio do texto, ele fala, vocês aí de Coríntios, vocês são o corpo de Cristo. Então, nós temos a igreja como corpo de Cristo, e aí nós vamos ver na sequência todos os significados de ser corpo de Cristo. Isso vale tanto numa visão totalizante da igreja, quanto numa visão mais específica. Tá? Então, a gente pode dizer que nós aqui do Tatuapé, da Igreja Batista Nova Jerusalém, nós somos o corpo de Cristo. Ok? Então, nós podemos dizer isso. E a igreja totalizante, a igreja envolvendo todos os seguidores de Cristo, aí aqueles, Deus o sabe quem são, espalhados em todas as confissões cristãs que existem, né? Todas as confissões cristãs que existem, Deus é aquele que pode julgar e avaliar quem verdadeiramente é seguidor de Jesus. Esses também são corpo de Cristo, uma visão totalizante, né? É claro que essa visão vai muito além da visão de uma credencial de membro, né? Não é o batismo, a pessoa ser batizada na água, e nem uma credencial de membro que faz ela ser corpo de Cristo. O que faz ela ser corpo de Cristo é o Espírito de Deus, no momento que a pessoa creu em Cristo como Salvador. Cristo no crente. Então, Cristo no crente, significado de corpo de Cristo. Primeiro, um sentido local e um sentido universal. Segundo, significa que Cristo está no crente. Crente é o que crê, tá? Crente aqui não é no sentido de crente apenas de evangelho. Crente é o que crê. A salvação, em toda a sua complexidade, é em grande parte resultado da união com Ele. Aqui o capítulo 45 é da teologia sistemática que eu estou usando, tá? Não é uma aula passada, tá? Tem lá um capítulo que fala, às vezes Paulo fala estar com Cristo e estar em Cristo. Estar com Cristo e estar em Cristo. Com, parece que é do lado, né? Eu estou com o Fernando em Taubaté. Então, a gente está um do lado do outro. Com é estar do lado. Estar em é como se eu estivesse misturado na outra pessoa. Cristo vive em mim, ele está em mim. Então, a Bíblia fala do estar com Cristo e do estar em Cristo. Mas aqui nós temos uma outra ideia, né? Uma outra ideia ainda, né? Que tem a ver com esse estar em Cristo. Aqui encontramos uma ênfase na ideia inversa. Cristo está em nós. Eu estou nele, mas ele também está em mim. Né? Cristo no crente é a base da fé e de esperança. Paulo escreve, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, a saber, aqui ó, está em azul, vou colocar verde, ó, Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então, a figura que vai ser usada aqui
Eu tirei aqui a linha de divisão, tá? A imagem que nós vamos ter aqui é a imagem do corpo. Cristo é o cabeça, né? E nós somos o corpo. A cabeça está no corpo, ok? Então, a cabeça está no corpo. A imagem da igreja como corpo de Cristo, uma das ideias é mostrar que Cristo está na igreja. Cristo está na igreja. Ele está. Nós não temos que ter uma esperança ou uma fé de um Deus que está longe. Existem algumas igrejas mais místicas, né? Não é nem pentecostal, tá? Eu estou falando de modo geral, tá? Eu estou falando, tem igrejas, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Tem igrejas que acham que pessoas cristãs também que acham que a sua oração tem que chegar até Deus e Deus está muito longe. Então tem gente que até fala, minha oração não está subindo, né? Minha oração não está chegando. Se Cristo está em nós, a oração não tem que ir longe, a oração pode ficar aqui perto. Ele está em você. Ou não, né? A Bíblia diz que ele viria habitar em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. A Bíblia diz que Cristo vive em mim. Então, qual é a barreira que vai impedir a minha oração de chegar até Cristo, se Cristo em mim está? Se Cristo em mim está, né? Então, nós temos que ter essa fé, essa convicção. Por isso que Paulo vai dizer a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança. É a esperança. Nós falamos mais pensando no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o penhor, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo e o penhor. A presença dele em nós é uma garantia da nossa eternidade com Deus. Porque por mais que a minha vida física seja finita, por mais que a minha vida seja de um mortal, o imortal é mais do que imortal, o eterno, ele está em mim, o Espírito Santo mora em mim. Então, aquele que é eterno já mora em mim. Portanto, a minha imortalidade será tragada pela eternidade daquele que em mim já habita. Essa é a esperança da vida eterna que deve carregar aquele que crê nesses textos sagrados, né? Segunda verdade, aliás, terceira, né? Então, Cristo no crente, ó, é uma verdade universal e local. Deixa eu colocar o número aqui. É universal e é local. Significa que Cristo está no crente. E terceiro aqui, Cristo é o cabeça. Cristo, a imagem do cabeça, muitas vezes não é pensada igual eu disse, né? A cabeça está no corpo. Então, Cristo está em mim, ele faz parte da minha vida. Eu estou ligado a ele, estou conectado a ele e ele está conectado em mim. Inclusive, mais à frente eu vou falar, é a mesma imagem que Jesus usa da videira verdadeira. Né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, né? Ainda agora nesse item 3. O que significa dizer que Cristo é o cabeça? Cristo é a cabeça do corpo, Colossenses 1,18, Paulo vai dizer isso, né? E outras passagens como essa de Efésios, que nós acabamos de ler também, do qual os crentes são membros ou partes individuais. Então é como se cada um de nós fosse uma parte do corpo, o dedo, o dedão, uma falange, né? O nariz, o ombro, né? Cada um individualmente nós somos membros, mas juntos formamos um corpo. Só que esse corpo, quem é o cabeça? É o pastor Fernando, né? É o professor Alexandre, é o Renato, o líder do coral, é o Marcelo, o líder do louvor. Quem é o cabeça, né? Será que é o Celso, nosso vice-presidente? Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Então, a cabeça é o centro do comando, né? A cabeça é o centro do comando. Então, Cristo é o cabeça. Ele é o rei, é nele que fica a coroa, não em nós, né? Mas nós, individualmente, somos membros, mas juntos formamos o corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça de seu corpo, do qual os crentes são membros ou partes individuais. Os crentes unidos a ele estão sendo nutridos por meio de Cristo, a cabeça a qual estão associados. Essa imagem do comando, né, a imagem do corpo dá a ideia mais do comando, né, porque é a cabeça quem dá a ordem para o que eu vou falar, para o que eu vou pegar, para o lugar que eu vou ir, né? Então, primeiro você pensa e depois você age.
Se Cristo é o cabeça da igreja, ele deve ser aquele que nos comanda, ele deve ser aquele que nos dirige. Só que nós temos não só a imagem, essa imagem de conexão, não é só de comando, de sim, Senhor, de obedecer. Ela é também do cuidado. Aí nós temos uma imagem que talvez seja mais clara em João 15, quando Jesus fala da videira verdadeira. Que Jesus vai dizer que nós somos os galhos, mas ele é o tronco e a raiz. E os galhos só têm vida se eles estiverem conectados no tronco da árvore. Porque toda a seiva, toda a vida que os galhos têm, não vem do galho em si, mas vem do tronco que vem da raiz. Por isso que Jesus disse, vocês são os ramos. E todo ramo que produz fruto, meu Pai limpa, para que produza mais fruto. Mas se um ramo não produz fruto, ele é cortado, e ele seca, e para nada mais presta. Sem mim nada podeis fazer. Está lá em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Toda a vida que você vê em um ramo florido, cheio de frutos, né, bonito, é porque ele está conectado na árvore. Então, Cristo é o cabeça da igreja porque ele é o Senhor da igreja, mas ele também é o que nutre, ele também é o que sustenta, ele também é o que protege a igreja. Eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque isso é uma verdade coletiva e individual, tá? Pensar na igreja como corpo, tem que pensar no coletivo. Eu não posso ser igreja sozinho. Lembra que eu disse isso? Tem como eu ser um corpo sozinho? Não tem. Eu só sou igreja se eu estou com outras pessoas. Por isso, individualmente, somos só membros, mas juntos somos corpo. Agora, nessa reunião aqui nossa, o corpo está reunido. O corpo está reunido. Então, é uma verdade para o grupo, mas ela é também individual, porque nós somos os membros desse corpo. E o membro do corpo, ele só tem vida se ele estiver conectado aos outros membros e à cabeça, né? Então, o meu dedo aqui, ele só vai ter importância se ele estiver ligado à minha mão, ao restante da mão, né? E a minha mão ao braço. Então, eu preciso estar ligado ao Jailton, ao Celso, à Mary, ao pastor Fernando. A gente tem que estar conectado entre nós, mas esse conjunto nosso tem que estar ligado à cabeça. Então, nós temos aqui o cuidado para o grupo, mas o cuidado também individual. Então, eu gostaria que vocês também recobrassem fé e esperança nesse momento, pensando que Cristo é o seu cabeça, portanto, ele deve ser o que orienta a sua vida, e Cristo também é o que te nutre, é o que te sustenta, é o que te fortalece. Na passagem bíblica, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, existe aquele pai com aquela criança endemoniada, né? E o pai está sofrendo, ele diz, olha, eu roguei aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Tu podes fazer alguma coisa? Se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus responde para ele, se tu podes, porque tudo pode o que crê. Jesus diz para o homem, se você pode, porque tudo pode o que crê. E o pai responde o que para Jesus? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus cura a criança, né? Então, mesmo em nossas fraquezas, nós temos que confiar naquele que nos nutre, aquele que nos fortalece, porque nós somos ramos que só podemos ter vigor e vida se nós estivermos conectados na árvore, no tronco e na raiz. Então, a nossa vida só será uma vida digna do reino de Deus e do Evangelho se a vida dele vir para a minha vida. Se a vida de Cristo não invadir a minha vida, o nosso corpo fica morto. Eu já vi pessoas sem mão. Você já viu pessoas sem mão? Eu já vi pessoas sem dedo. Inclusive, tivemos um presidente, né? Pessoas sem dedo, sem mão, sem nariz, sem orelha. Às vezes acontece um acidente e a pessoa perde uma parte do corpo. Mas a pessoa fica viva sem a parte do corpo. Mas eu nunca vi uma mão viva sem o corpo. Se eu perder a minha mão, eu continuo vivo, mas a minha mão morre. Eu trabalhei com um professor que ele fez a amputação de uma perna, né?
e aí ele colocou uma perna mecânica. E ele disse que teve entre aspas, tá, o funeral, teve um enterro da perna dele. A perna dele ele teve que sofrer essa amputação, e ele falou, a minha perna foi enterrada. Porque morreu, aquela parte do corpo morreu, né? Foi enterrado. Ele continua vivo, sem a perna. Então, nós não teremos vida desconectado de Cristo. A vida vem de Cristo. Então, tudo aquilo. Então, olha as suas fraquezas, suas falhas, suas limitações. Não se desespere. Confie na vida que vem de Cristo. Ore e fale com Deus e acredite na promessa de que Ele é o cabeça. Portanto, Ele te nutre, Ele te dá força. Mas Ele também é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça. Então, nós precisamos também dar ouvido a Cristo. Será que Cristo é o cabeça da nossa igreja, da nossa vida? Será que a nossa comunidade ela tem dado ouvido ao Evangelho, tem dado ouvido a Cristo? Será que eu, você, nós temos dado ouvido a Cristo? Pois Ele é o cabeça. Ou será que nós queremos ser o cabeça? Nós queremos tomar as decisões? Eu gosto de ver os ensinos de Jesus pelo que Ele falava e pelo que Ele fazia. Eu entendo que Jesus, como verbo divino, então Jesus é a palavra que se encarnou, não é essa a ideia que está em João? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus virou uma pessoa, é isso, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos. Então eu gosto de aprender com Jesus no que Ele disse e do jeito que Ele viveu, né? Então como Ele tratava o próximo, como Ele tratava as pessoas, acaba sendo um modelo para nós seguirmos. Veja que a Bíblia diz para seguir os passos de Cristo, não apenas o que Ele disse, mas é o que Ele disse e o seu modo de viver. Será que o modo de viver das igrejas, das pessoas, tem compactuado com o modo de viver de Cristo, né? Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer constantemente, porque se nós não estivermos seguindo a Cristo, até que ponto Ele tem sido o nosso cabeça? Será que a mão quer fazer uma coisa que a cabeça não ordenou, né? Então a metáfora do corpo ela é muito rica. Então, quarto item, interligação entre as pessoas, que é algo que eu já comentei aqui um pouquinho, né? Interligação entre as pessoas que constitui a igreja. Tem uma beleza nessa metáfora de Paulo. Talvez ele nem seja o autor da metáfora, né? Talvez ele pegou de outro pregador, talvez ele pegou de outro apóstolo, talvez ele pegou de outra pessoa que falou, escreveu, a gente não sabe. Ou de um rabino, né, que falava de Israel. Pelo menos eu nunca vi outra pessoa usar essa metáfora nesse sentido. Só que Paulo ele amplia a metáfora, talvez alguém já tivesse ampliado antes, porque não é só o corpo. Eu posso pensar na minha família como um corpo. A minha família é um corpo. Eu posso pensar na minha empresa, na minha instituição, na minha escola, como um corpo. Corporação, corpo, né? Só que aqui tem uma ideia ampla, porque a igreja é um corpo, as pessoas unidas formam um conjunto, né? Por isso que existe pessoa física e pessoa jurídica, não é isso? Tem pessoa física e pessoa jurídica, é uma pessoa. Uma pessoa jurídica também pode ser processada, também pode ter que pagar uma indenização, né? Aí quem é o presidente, quem é o responsável por aquela instituição vai ter que responder pela pessoa jurídica. Mas a igreja é uma pessoa não apenas como um conjunto só das pessoas. Ela tem o cabeça que é Cristo. Então, essa é uma beleza do texto de Paulo que é muito interessante. Porque a gente poderia pensar na igreja como o povo de Deus. Lembra? É o povo de Deus, é o povo. Só que quando eu falo povo de Deus, eu não tenho uma associação direta com Deus, a não ser a ideia de é o povo de Deus. Mas ainda está separado. Tem Deus e tem o seu povo, é duas coisas distintas. Mas quando eu digo que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, eu estou colocando Cristo na igreja e a igreja em Cristo. Então, eu estou vinculando Cristo e a igreja. Só que a gente não perde a primeira imagem, pois o corpo não é só um com Cristo, mas é o conjunto que é a igreja com Cristo. Portanto, é tão importante quanto eu estar unido com a cabeça, mas eu estar unido com o restante do corpo também.
Igual eu falei agora, aqui está o meu dedo. Ele tem que estar ligado com a mão, e a mão tem que estar ligado com o antebraço, com o braço, com o ombro, né? Então, a imagem da igreja como corpo é uma verdade também sobre a unidade da igreja, dessa unidade entre nós. Entre nós. A imagem do corpo de Cristo também remete à interligação entre todas as pessoas que constituem a igreja. E quem constitui a igreja, aqui nós temos um fator de dificuldade, que é a instituição. A instituição é necessária, a gente tem que conhecer a história da instituição, então pesquise, leia sobre a história da Igreja Batista como instituição. Também a Igreja Batista Nova Jerusalém, essa igreja que nós frequentamos, que tem a sua história, que já tem um segundo templo, né? Até onde eu sei, esse é o segundo templo, né? Depois o Celso me corrige se eu falei errado, né? Mas é uma igreja de mais de 80 anos, né? Ou cerca de 80 anos, então ela tem a sua história como igreja local, que está dentro de uma instituição, que é a Igreja Batista, que tem a sua história, né? Somos protestantes, então temos que conhecer a história do protestantismo, mas quando eu falo que da interligação do corpo de Cristo, é entre as pessoas que compõem o corpo de Cristo, isso é muito mais amplo do que apenas a minha igreja local e do que apenas a minha instituição e do que apenas os protestantes. Tem que haver uma interligação nossa como irmãos. A ideia de irmãos, de família, a ideia de pertencer ao corpo com todos aqueles que seguem a Cristo. Então, como que eu olho o irmão de outra denominação ou de outra igreja? Às vezes nós separamos pessoas devido a coisas tão pequenas, né? Coisas tão pequenas. Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que a nossa igreja não pratica, então eu acho que eu não vou causar nenhum constrangimento em dizer aqui uma prática de algumas igrejas batistas, inclusive, né? Tem algumas igrejas batistas que têm o costume de oferecer a ceia do Senhor apenas para quem é membro daquela igreja. É uma ceia ultra exclusiva. Então é assim, ó, só pode tomar ceia quem é dessa comunidade aqui. Se for alguém mesmo que seja batista, mas, por exemplo, se for batista da Penha, do Braz, da Vila Mariana, e vem na nossa igreja, ele não pode tomar ceia, porque a ceia é só para quem é desse grupo. Então, é como se fosse um negócio bem fechado, né? E nessa semana mesmo eu estava ouvindo um pastor Wilson, contando sobre a história da Igreja Batista e tal. Ele estava falando que ele foi em Portugal, numa igreja batista. Ele falou que ele e mais 2 irmãos ganharam um crachá enorme, escrito assim, bem grandão, autorizado, né? Para poder tomar ceia lá dentro. E ele era o pastor convidado a pregar. E ele disse que foi uma grande exceção, porque geralmente, mesmo quem prega não toma ceia. Então, eu entendo, tá, que é algo contraditório à ideia do corpo. Porque como que eu vejo o meu irmão como sendo do mesmo corpo que eu e eu o separo? Então, até que ponto eu vou considerar como verdade o fato de que nós somos o corpo? Será que nós somos o corpo mesmo? Será que algumas igrejas não querem compartimentalizar tanto ou dividir tanto, pensando que só esse pedacinho é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo? Então nós temos que tomar muito cuidado com os juízos que nós levantamos contra outros irmãos. Existe uma grande divisão dentro do meio protestante entre calvinistas e arminianos, né? Muitos calvinistas não consideram que é arminiano, então tem algumas diferenças teológicas, mas às vezes são coisas pequenas, porque a minha igreja só pode orar de joelho dobrado. Você ora de pé, então está errado, não pode ser membro da igreja. Então as divisões tão pequenas, se a gente pensar em corpo de Cristo, será que o corpo de Cristo pode se separar porque um ora de joelho e o outro ora de pé, né? Então, a gente tem que pensar em corpo de Cristo não só como a união do membro com a cabeça, mas a união entre membros. A união entre membros, né? A fé cristã não deve ser definida meramente em termos de relacionamento individual com o Senhor. Ser cristão não é só você com Deus. Ser cristão não é só uma relação sua com Deus. Ser cristão é uma relação sua com Deus e com o próximo. Tanto o próximo que é a igreja, quanto o próximo que não é a igreja. A Bíblia ensina do
os dois grandes mandamentos, a Bíblia toda, desde o Antigo ao Novo Testamento, percorre a ideia da horizontalidade e da verticalidade. O maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Jesus diz, outro semelhante a esse. Olha essa palavra, semelhante a esse. É amar o próximo como a si mesmo, né? Então, existe uma relação de amor eu com Deus, uma relação de amor eu com o próximo. E aqui a gente ainda está tratando do grupo dos seguidores de Cristo. Então, muitas pessoas querem ter uma relação só eu e Deus, né? Mas essa relação, essa figura do corpo, ela é muito importante porque ela mostra que nós dependemos uns dos outros também. Aí nós temos o texto de Paulo, que ele vai falar dos dons, e aqui o apóstolo fala que todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, né? Então ele vai falar dos dons, depois eu vou ler esse texto para vocês. Aí Paulo vai ressaltar isso daqui, ó, o versículo 12. Eu vou mudar de cor, só para vocês verem onde eu estou lendo. Vou colocar roxo aqui, ó. Todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo. Todos os membros, não importa. E eu não vou julgar ninguém, quem julga é Deus. Mas todos os seguidores de Cristo, e aí aqueles que são seguidores de todo o coração, e aí Deus sabe, em cada igreja, em cada lugar, em cada credo de fé, né? Todos, são muitos. Cada um é membro, mas o corpo é um. O corpo é um. Como eu disse, Jesus não tem muitos corpos. Tem o corpo batista, o corpo presbiteriano, o corpo católico, o corpo ortodoxo, é um monte de corpo. Não tem um monte de corpo. Paulo está falando, são muitos membros, mas o corpo é um. Né? E Paulo vai dizer o seguinte, né? Todos, sendo judeus ou gregos, foram batizados por um espírito em um corpo. A palavra batismo significa imersão. Então você tem o termo batismo, ele tem a ideia de algo que é submergido, tá? Então você tem a água e aí o corpo da pessoa, ele é imerso na água, tá? Paulo está falando que pelo Espírito fomos batizados em um corpo. O que Paulo quer dizer, a figura teológica é assim, quando você creu em Cristo, o Espírito de Deus te afundou no corpo de Jesus. Olha que imagem legal, irmãos. Quando você creu em Cristo, o Espírito de Deus te mergulhou, ele te colocou dentro, você foi enxertado, nasceu mais um dedo, é mais ou menos isso. Então, o dia que o Jailton creu em Cristo, ele foi mergulhado, ele entrou, o Espírito Santo batizou ele no corpo. Fomos batizados por um Espírito em um corpo. Veja, aqui Paulo não está falando do batismo no Espírito, aqui a linguagem é de batismo no corpo, o corpo de Cristo, que é o texto de Coríntios, o que é maravilhoso, muito interessante pensar nisso. Cada membro precisa um do outro, e cada um é necessário para os outros. A imagem mais forte em 1 Coríntios é justamente essa da necessidade de um para com o outro, essa interligação. A mutualidade é uma continuação da mesma ideia, tá? Aqui nesse ponto 4, eu estava pensando na amplitude que isso significa, mas a mutualidade, a ideia de ser mútuo, né? Um contribui com o outro, né? Paulo vai escrever aqui também, ó, Efésios 4, 15 e 16, Paulo conclui. Vou deixar verde aqui o conclui para você ver onde eu estou lendo. Paulo conclui. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos, não é só eu que cresço, nós juntos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Nele quem? Em Cristo. O corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte atua, o pastor, o diácono, o financeiro, a escola bíblica, o discipulado, aquele que está no estacionamento, pensando na nossa igreja, né, todas as frentes que tem, aquele que louva, aquele que canta, aquele que oferta, todas as partes atuando, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. A gente se edifica. Agora é curioso que Paulo está falando que cada um atua na sua edificação, mas cada membro na sua edificação aí já é o corpo como um todo.
cada um atua, cada parte atua, todas as juntas, todas as ligaduras, tudo bem organizado, efetua o seu próprio crescimento. Crescimento de quem? Da igreja como um corpo, a igreja como um todo. Comunhão genuína, então aqui nós temos o item 4, aqui 5. Comunhão genuína. Aqui, de novo, eu penso nessa ideia da ceia, né? Tem alguém pode até achar que isso seja legal, mas eu acho uma ideia um tanto absurda, tá? Comunhão genuína. O corpo tem que ter comunhão entre si. Como que pode a minha mão ficar com raiva da outra mão, né? E querer arrancar ela, né? Não tem como, né? Então, o corpo, ele se ama, o corpo se cuida. Nós temos reflexos quase instintivos de proteção do corpo, não temos? Né? Se alguém pega uma ponta e aproxima do seu olho, você já não fecha? Você já não se esquiva? O corpo tem algumas coisas que é numa velocidade incrível, que a gente já se abriga, já se protege. O corpo, ele se protege. Se nós nos olharmos como o corpo de Cristo, nós teremos uma comunhão genuína e não só uma inter-relação social. Então, como que eu vejo você e como você me vê? Nós somos membro da Igreja Batista. A gente congrega junto, a gente é membro da Igreja Batista. Peraí, né? Isso é verdade, que bom, né? Mas muito mais do que membro da Igreja Batista de Nova Jerusalém, eu e você somos membros do mesmo corpo, e o corpo de Cristo. Comunhão genuína, né? Não é só a pessoa que senta do meu lado, ele canta comigo no grupo de louvor. Não é só que canta comigo no grupo de louvor. Ele é meu corpo. Ele é minha parte. Ele faz parte de mim. Numa realidade espiritual em que Cristo é a cabeça e nós somos membros do mesmo corpo. Agora, nessa época de política, né, gente? Meu Deus do céu, né? Por causa de Bolsonaro, de Lula, tanta separação na igreja, tanta briga, discórdia, por causa de esquerda, de direita, de coisas tão que vai entrando na igreja. A gente pode ter a nossa posição política, a gente pode ter o nosso entendimento, direcionamento, mas essas coisas de política parece que ficaram maior que o corpo, que as pessoas estão brigando, se separando por causa disso. Será que eu olho o outro de fato como o meu corpo, como a minha parte, como alguém que faz parte de mim? Eu e você, nós, estamos acostumados a falar, não, Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Mas você sabia que eu tenho que estar em você e você tem que estar em mim? A oração de Jesus lá no capítulo 17 foi sobre isso que ele fala? Para que o mundo veja a união deles e eles unidos em mim e eu no Pai. Né? E isso vai além das barreiras institucionais. Né? Cada igreja tem o seu costume, sua instituição que deve ser respeitado, né? Evidentemente, né? Cada igreja tem o seu costume, sua instituição, sua forma de organização. E a gente tem que respeitar. A gente está num lugar que a gente conhece, a gente respeita os usos e costumes desse lugar. Mas, acima disso, está o corpo de Cristo. Jesus nunca desrespeitou o sábado. Jesus respeitava o sábado, respeitava a lei, respeitava essas coisas. Mas, para Jesus, a vida estava acima desse mandamento, ou de alguns costumes também. Né? Então, nós temos os nossos costumes sobre a liturgia, por exemplo. Mas acima de uma liturgia está que o presbiteriano e o irmão da congregação, ele é corpo de Cristo, então é do meu corpo também. Né? Às vezes a gente esquece disso. Comunhão que se estende através do tempo. Aqui é um item que, segundo o autor, e é verdade, eu mesmo pouco pensei nisso, mas não me lembro de ter pensado nisso antes dessas leituras que eu fiz. Comunhão que se estende através do tempo. Eu sempre pensei na igreja como corpo, pensando em nós que estamos aqui agora. Né? Só que a ideia da igreja ser o corpo de Cristo não é só a igreja que está viva, é a igreja que já morreu e a igreja que vai nascer. O corpo de Cristo vive para sempre, irmãos. Aquele que já morreu, pelas Escrituras, se ele crê em Cristo, ele passou da morte para a vida. Amém? Aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida. Ele deixou de ser corpo de Cristo? Deixou? Não. Né? Então, o corpo de Cristo ele se estende ao longo do tempo. Quer dizer, então, que todos aqueles que creram em Cristo é parte do mesmo corpo que nós somos hoje. Não é um novo corpo. Né?
Jesus não reencarnou, morreu aqueles crentes e agora é outro corpo. É o mesmo corpo, né? Então, tem tantas pessoas da fé que a gente admira, não tem? Heróis da fé? Um Charles Spurgeon, um Dwight Moody, né? Um John Wesley, um Billy Graham, um Martin Luther King, né? Os apóstolos, tantas pessoas que nós admiramos. Vocês já pararam para pensar que nós somos do mesmo corpo? Somos do mesmo corpo? Só que eles já estão com Deus, já estão... Paulo diz que quando desfizer aqui na terra a minha tenda, que ele está falando do corpo, né? Ele fala, eu tenho uma mansão celeste. Ele usa a figura lá da tenda e de uma construção mais sólida, né? Falando do desfazer da morte física. Somos um com os que já se foram e com os que ainda virão. O corpo deve estar unido. Uma 8ª lição. O corpo deve estar unido. Os membros da Igreja de Cristo estavam divididos quanto ao líder religioso que deveriam seguir. 1 Coríntios 10 e o capítulo 3, 1, 10 e 3. Eu acho interessante isso. Lembra que a gente falou do ideal e do real? Paulo fala para os coríntios, vocês são o corpo de Cristo. Só que Paulo diz que aquela igreja estava dividida. Então, apesar de nós sermos o corpo de Cristo, muitas vezes parece que esse corpo tem sido rebelde, né? Parece que esse corpo muitas vezes não quer seguir Cristo como cabeça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, capítulo 3, 1 ao 9, Paulo vai dizer que havia facções na igreja aos Coríntios. Lembra? Quando Paulo disse que uns diziam assim, eu sou de Paulo, aí outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Apolo, aí tinha aqueles que falavam, eu sou de Jesus. Aí a gente vai pensar o quê? Que quem estava certo é quem falou que era de Jesus, né? Só que não, né? Porque aquele que dizia eu sou de Jesus, ele excluiu os outros. Ele falou, não, a gente não quer saber nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. É só eu e Jesus e acabou. E Paulo vai dizer, não, todos nós somos membros do corpo de Cristo. E Paulo vai tentar, na sua carta, combater essa divisão. Então, o corpo precisa estar unido. As panelinhas e facções sociais que muitas vezes se formam, elas não são saudáveis para a igreja. É claro que nós temos afinidades, né, irmãos? A nossa igreja tem crescido, né? Ela já tem mais de 300 membros. É difícil a gente ter amizade com 300 pessoas. Imagina, o pastor tinha um negócio legal que ele fazia antes da pandemia. Vocês se lembram da troca de panela? Um negócio legal, lembra disso? O pastor Fernando, ele fez a troca de panela, né? Um tinha que convidar o outro para ir almoçar na casa, ou tomar um café. Lembra aquela vez que o pastor Fernando distribuiu aqueles bolos para que a gente convidasse alguém para ir na nossa casa, para estreitar, né, esses nossos relacionamentos? Mas conforme uma comunidade cresce, é difícil a gente conhecer todo mundo. Eu não sei o nome de todo mundo da nossa igreja. Tem mais de 300 pessoas, e agora com a pandemia, pior ainda, né, com esse distanciamento. Então, mas nós criamos afinidade, não tem nenhum problema. Talvez eu me torne mais amigo, né, o mais próximo do Jailton, do Celso, da Ivanir, dos irmãos que talvez eu converso mais, estou mais próximo e tal, mas por alguma afinidade, porque a gente está junto na escola bíblica, porque a gente está conversando junto, mas a gente não pode criar um grupo que segrega, como se o nosso grupo não pudesse aceitar outro que queira fazer parte. Nós temos um desafio que a nossa igreja tem crescido, mas a gente não permitir que essas coisas aconteçam, como se fosse o grupinho só do louvor, o grupinho só da escola bíblica, o grupinho só da ação social, né? Essas são partes que servem para a edificação do todo, né? Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça. As afinidades é normal. A amizade, a gente não consegue ser amigo de todo mundo, porque amigo pressupõe conviver, conversar, você visitar a pessoa ir na sua casa. Então, tendo 300 pessoas na igreja, como que nós vamos ter essa relação de proximidade? Não dá, né? Mas não significa que a gente não possa vê-los como irmão, né? Não significa que a gente não pode ter o olhar de que ele é o meu irmão, né? Então, nós temos que tomar cuidado para que a nossa amizade não seja como uma amizade que segrega. A nossa amizade se dá pela afinidade que existe de ideias, de jeito e etc., né? Mas se nós cremos no mesmo Cristo e na mesma palavra, nós temos que estar aberto para uma unidade de ver o outro como parte do mesmo corpo.
Item 9. Como o corpo de Cristo, a igreja é a extensão do seu ministério. E aqui é o último item, eu já volto, aí eu vou fazer a leitura do texto de Paulo para a gente finalizar. Aqui eu volto lá no primeiro item, que foi da introdução, que eu falei que Jesus está atuando na terra fisicamente. Como? Através de mim e de você. Né? Então, como o corpo de Cristo, a igreja é a extensão do seu ministério. Jesus pregou, ensinou e curou. Aí ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e acabou tudo. É isso? Não, né? O que Jesus ensinou em Mateus 28 e Marcos 16, e também em Atos, né? Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos, né? Jesus tem o ide tanto em Mateus como em Marcos. Ele pede para ir proclamar, curar doentes, libertar pessoas oprimidas, ensinar, pregando e ensinando e batizando, né? Então, os discípulos de Jesus, eles continuam o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos, nós temos o ministério de pregar, de ensinar e de curar, que era o ministério que Jesus tinha, e ele é continuado, ok? Jesus não estava mais presente fisicamente, no corpo físico dele, mas Jesus estava através dos discípulos. Lembra da cura na Porta Formosa? Pedro está entrando com João e tem aquele paralítico, né? E Jesus olha para Pedro olha para o paralítico, né? Aí o Pedro fala para o paralítico, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Aquele homem estava na porta do templo há cerca de 40 anos. Jesus foi no templo algumas vezes. Eu fico pensando, Jesus já tinha passado perto daquele homem, muito provavelmente, e aquele homem não foi curado por Jesus diretamente. Mas quando Pedro cura aquele homem, Pedro vai pregar, Pedro fala, por que vocês estão admirados? Né? Aí Pedro vai falar, é no nome de Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ressuscitou, que este homem recebeu força e é curado. Então, o ministério de Jesus, ministério é serviço, tá? A palavra ministério é serviço. O serviço de Jesus, de ensinar, de pregar, de consolar, de curar, de chegar até as pessoas, continua por meio do corpo. Se a gente é o corpo de Cristo, então as atividades da igreja devem ser atividades de Jesus. Portanto, não há motivo de nenhum orgulho, né? De nenhum orgulho pessoal. Eu fico muito feliz quando os irmãos comentam, né? Igual a irmã Maria de Lourdes comentou que a pregação que eu fiz na igreja foi edificante para a vida dela. Eu espero que a escola bíblica aqui esteja sendo edificante. Mas, na verdade, é ministério de Jesus. Nós somos os instrumentos, os membros, mas a cabeça é ele, né? A cabeça é Cristo. E cada um contribui com o outro que a gente nem percebe. Eu já falei com o pessoal da técnica, por exemplo, né? Todos eles são muito importantes. A irmã Maria de Lourdes ouviu eu pregando, né? E se sentiu edificada. Mas se não fosse ali a Giovana ou o André na projeção do texto, a Mari ou o Lucas ali na câmera, a Wanda, o Antônio, né? Aquele pessoal que faz funcionar. Sem eles não estaria chegando esse culto. Então nós somos os membros. E Paulo diz que se edifica, né? A gente traz edificação é para a gente mesmo. Isso é sensacional. É claro que isso é lindo, chega a ser mágico, né? Se me permite a palavra mágico agora, mas é tão sensacional que é. Mas é claro que muitas vezes a gente esquece disso, né? Aí um pode sentir um sentimento de orgulho, outro de vaidade, ou não ajudar um membro do corpo, porque a gente esquece. Por isso que é importante a gente renovar essas percepções. Como que eu posso desprezar um irmão se ele é membro do mesmo corpo que eu sou membro, né? Por isso que eu, na minha adolescência e juventude, eu tinha uma preocupação muito grande com o evangelismo. E eu ainda tenho, tá? Mas da minha idade adulta já para cá, eu não me identifico tanto mais com o evangelismo. Ele é importante, eu posso até participar, mas desde a época que eu entrei no seminário, eu tenho uma preocupação maior com a edificação do corpo. Porque eu vejo que muitas vezes na igreja acontece essa fraqueza, essa divisão, essa separação, pessoas que têm uma fé tão frágil, e eu fui ficando cada vez mais preocupado de alguma forma ajudar a igreja a ter uma fé mais sólida, mais firme,
mais fortalecida. E as duas coisas é importante, né? Claro que cada um tem a sua função, né? Mas aqueles que são missionários, aqueles que atuam no evangelismo, é muito importante. Mas a pessoa chega na igreja, o corpo tem que estar saudável, o corpo tem que estar nutrido, né? E essa edificação vem por meio de uma escola bíblica, de uma pregação, do louvor, do coral, como é gostoso às vezes, né? Às vezes você está lá, vem aquele louvor, a equipe do louvor, você chora, se emociona, se sente bem. Agora, é porque o louvor foi muito bonito? É claro que o louvor é muito bonito, né? Mas a atuação daquele membro traz edificação para o corpo dele. Então, não é motivo de vaidade, porque a gente é do mesmo corpo, né? Então, eu não sei cantar muito bem, irmãos. Eu não sei cantar, mas no meu corpo tem alguém que sabe, o Marcelo sabe, né? Ou a minha esposa sabe, né? A Márcia não é muito boa de ensino, mas no corpo dela tem o esposo, tem o Joel, tem o pastor Fernando que ensina. Então, nós somos o mesmo corpo. Se a gente olhar assim, nenhuma vaidade haverá. Pelo contrário, haverá um cuidado maior e uma percepção maior das necessidades. Eu gosto muito dessa imagem. Essa é uma imagem que eu achei na internet. Ó. Essa é uma imagem que tem uma representação de Jesus, né? E você repara aqui que o corpo de Jesus são pessoinhas, né? Tem pessoinhas pequenininhas, que são crianças, pessoas maiores. Aqui é uma imagem que tem o rosto lá de Jesus e o corpo é formado por uma multidão de pessoas. É isso. É isso que nós somos. Né? Nesses minutos finais, eu vou ler o texto mais importante sobre o assunto. E aí, pequenos comentários durante a leitura, tá? 1 Coríntios 12 a seguir. 1 Coríntios 12, verso 4 a seguir. Ora, os dons são diversos. Aqui são os dons espirituais, tá? Em outro momento a gente pode até falar. Tem alguns teólogos que acham que hoje não existe mais dons do Espírito Santo. Mas me parece que é uma minoria, tá? Até alguns batistas também. A maioria acredita que ainda hoje pode haver esses dons espirituais, inclusive batistas também. O pastor Billy Graham era um que acreditava, pastor batista, né? Que ainda hoje Deus pode fazer uso desses dons. Mas vamos pensar aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, amarelo eu pus diversidade, azul eu pus o que é uma coisa só, né? Dons são muitos, o Espírito é o mesmo. Também a diversidade de serviços. Há muitos serviços na igreja, ou no caminho, na obra do Senhor, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Então, apesar dos dons, curar, pregar, ensinar, dos serviços, ação social, né? Ensinar uma criança, trabalhar lá com o Inova, ou na terceira idade, ou na linguagem de surdos e mudos, né? Apesar dos serviços, muitos dons, muitos serviços, muitas realizações. Abrimos igreja, inauguramos uma obra missionária, apesar de muitos dons, muitas realizações, muitos serviços, é Deus quem opera, no sentido de que é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a capacidade para o sucesso de qualquer empreendimento. E aqui ele conta de alguns dons, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso. A cada um, de novo, é uma individualidade. Cada um pode ter uma manifestação do Espírito. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, verso 9 agora. A outro, a fé. Aqui a fé, não a fé de crer, né? A fé aqui como uma fé sobrenatural, tá bom? Porque aqui está no conjunto de dons supranaturais, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, os dons de operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outra, capacidade de interpretar. Aqui ele citou 9 dons. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. É curioso, né? A nossa ideia de alma, ou espírito, a gente tem um corpo e uma alma, não é essa a ideia? Tem um corpo e uma alma, né? O corpo de Cristo é um espírito, né? É o mesmo espírito que atua no trabalho da irmã Ivani na igreja, o mesmo espírito que trabalha na vida do Celso, nas atividades da igreja, o mesmo espírito que atua na vida do Givaldo, o mesmo espírito que atua na vida da Eurides, lá no cuidado com as crianças, o mesmo espírito que atua na minha vida quando eu prego, o espírito é o mesmo. Não é maravilhoso? É um. E o mesmo espírito. Então, não é que um espírito mais poderoso está no pastor e um espírito mais fraco está no diácono. É o mesmo espírito, é um só. É o Espírito do Senhor.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Com respeito a Cristo, olha a metáfora aí, vai sendo aplicado como uma verdade espiritual, com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que se refere ao corpo de Cristo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. Não tem acepção de pessoas, negro, branco, judeu, gentil. Todos, se creram em Cristo, é do mesmo corpo, homem, mulher, não tem machismo, não tem mais preconceitos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora aqui ele começa, o que eu grifei de verde são alguns problemas que eu identifiquei na escrita de Paulo, né? Problema que ele está evidenciando, né? Ó, se disser o pé, por que não sou mão? Então é mais ou menos assim, ó, eu falar, puxa vida, hein? Eu queria ter uma atividade igual do pastor Fernando, eu queria estar no lugar do pastor Fernando. Aí alguém fala, puxa vida, eu queria ser o professor da escola bíblica. Aí o outro fala, eu queria estar no louvor. Então, se o pé disser, por que eu não sou mão? Ele vai deixar de ser corpo? Nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser. Se alguém falar assim, puxa vida, eu só sou diácono, acho que eu não sou do corpo de Cristo, não. Ah, eu só fico ali na portaria. Ah, eu que só sou membro. Eu só sou membro. Gente, o mais importante é ser membro. Tem pastor que não vai para o céu. Sabia que tem pastor que não vai para o céu? Eu acredito que Deus nos guarda. Eu estou falando pastores que nunca se entregaram a Cristo, de verdade. Mas todo membro vai para o céu. Porque o corpo vai ser salvo. Se a pessoa é membro do corpo, ele é parte do corpo. Mais importante que ser pastor, ser pregador, ser professor, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, é ser membro. É o mais importante, é ser membro. Né? Então, nem por isso deixa de ser. Então, o primeiro problema é quando a pessoa olha e fala assim, por que eu não sou igual o outro, então eu não sou do corpo. Não, você é. Aí o outro problema, se todo o corpo fosse, onde estaria o outro? Se todo mundo fosse pregador, a minha paixão é pregar e ensinar. Se todo mundo pregasse, onde estaria o louvor? Se todo mundo cantasse, onde estaria a equipe técnica que vai à transmissão? Se todo mundo fosse da equipe técnica, onde estaria alguém na recepção? Gente, como a recepção é importante. Vocês sabem que um dos motivos de eu ter ficado na nossa igreja é a recepção que a Rose faz ali na entrada, né? A Rose, não sei, todos os irmãos, a Ruth nos recebe muito bem, a Valdeci nos recebe muito bem, mas a Rose, ela ficou tão em cima da gente, irmãos, ligando, mandando mensagem. Ela veio buscar a Mari para levar a Mari no culto dos adolescentes, assim, logo na primeiro mês que a gente estava na igreja, sabe? Então, essa recepção que vocês fazem, ela é fundamental. Às vezes ela faz mais alguém ficar na igreja do que a pregação do pregador, né? Então, se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse de uma atividade, onde estaria a outra? E aqui ele continua usando os mesmos exemplos, né? Ele fala que Deus colocou cada um, né? Olha o 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Todos nós somos necessários. Agora tem um detalhe, né? Tem membros que ainda não estão ativos. Você que é membro e ainda não exerce atividades, ore a Deus. Não precisa ser só atividade ali dentro da igreja. Talvez você saiba aconselhar muito bem, visitar pessoas, conversar com pessoas. A igreja tem esses ministérios que estão um pouco parados agora devido à pandemia, né? Mas existem várias atividades que podem ser feitas, mesmo que não seja algo oficial, né? Eu sou o professor oficial da escola bíblica, mas eu gostaria de ensinar também. Vamos montar um grupo de estudo, talvez você possa fazer isso. Eu quero reunir, eu sou novo na igreja, o Jair, é novo na igreja, eu penso, vou reunir aqui com a família, a gente vai ler um livro da Bíblia, vamos ler juntos. E já começa a desenvolver alguma habilidade que talvez você tenha. Ore, né, a Deus e perceba essas habilidades. O verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo. 21. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Então aqui já é outro problema. Primeiro problema é quando eu quero ser o outro. Eu não estou contente com o que eu sou, eu quero ser o outro. Segundo problema é a gente perceber o valor da diversidade. Talvez eles não estivessem percebendo o valor da variedade. E o terceiro problema é a gente repudiar uma das partes do corpo como desnecessária. Discipulado não tem importância, a escola bíblica não tem importância,
o louvor não tem importância. E isso vai muito mais amplo, né? Só estou dando alguns exemplos bem práticos, tá? Paulo vai dizer, não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça ao pé, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. Vocês sabem que a gente não consegue pegar nada sem o dedão? O dedão é importante, né? O que nos diferencia de muitos animais é o dedão. A gente faz um movimento de pinça com qualquer um dos outros dedos, mas precisa do dedão. Então, até a nossa posição de ficar de pé, a nossa estabilidade, a forma do peito do pé, com o formato do pé, ele tem um formato, né, que nos permite essa possibilidade de ficar de pé. As partes do corpo que às vezes a gente nem repara que é importante são necessárias. Não podemos desprezar nenhuma parte do corpo. Já passamos o tempo, eu vou ler aqui o 25, que eu grifei de vermelho, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A gente tem que cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. O que eu faço aqui, pregando, dando aula, ensinando, é com a intenção de ver a igreja mais forte, é para cuidar. E quando vejo o louvor ensaiando, se preparando, a intenção também tem que ser essa, para trazer edificação. Quando o pastor Fernando prepara uma mensagem, ou o Celso na administração da igreja, qualquer um de vocês, faça pensando, eu estou cuidando do meu corpo, o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? E aqui Paulo ele vai de novo referir aos vários tipos de atividades na igreja. Ele fala, são todos operadores de milagres, são todos profetas, todos apóstolos? Não, né? Existe uma variedade. E aí ele termina falando que ia mostrar um caminho mais excelente, que é o capítulo 13, que é o capítulo sobre a fé, a esperança e o amor. Quando ele termina, agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele tem aquele poema lindo, né, que até a Legião Urbana fez virar música, né, que é sobre o amor, né? Ok, meus irmãos? E encerramos por aqui essas figuras da igreja como um corpo, né? Então, você pode achar, você pode até achar o seu corpo feio, tá? Espero que não ache, porque foi Deus que te fez, né? Mas eu lembro quando eu era adolescente, comecei a ficar narigudo, eu achava feio, né? Mas, gente, olha aí agora, eu estou vendo vocês são meu corpo. Meu corpo tem de tudo, tem todas as cores, todos os narizes, todos os cabelos, e alguns sem cabelo. Temos tudo aqui, né? Nós somos o corpo, somos membros um do outro, né? E isso é maravilhoso. E o mesmo Espírito habita entre nós, né? Então, eu espero que essa imagem da igreja como corpo tenha sido muito legal para vocês. É uma imagem verdadeira e não deixa de ter um lado ideal. Muitas vezes falta a nossa prática ou a nossa lembrança disso, né? De olhar o outro como membro desse corpo. Mas nós caminhamos para praticar e viver. Paulo apresenta isso numa igreja dividida. 1 Coríntios 1, 10, o capítulo 3, mostra uma igreja fragmentada. Mas é para essa igreja que ele vai apresentar essa lição da unidade do corpo. Tá bom? Encerramos por aqui.